Quando a gente fala de violência doméstica, é normal se falar em machismo, em sociedade patriarcal. Por que a gente fala isso? O Brasil, quando foi descoberto, ele por 290 anos ficou sob o domínio de Portugal, na época do Brasil colônia. E as regras, as leis, os costumes eram todos de Portugal. Para se ter uma ideia, a ordenação filipina, ela permitia que o marido matasse a mulher em caso de adultério, ia mais além. Se ele desconfiasse do adultério, ele podia matar aquela mulher. Quando veio a independência do Brasil, em 1822, e logo em seguida, em 1830, o Código Criminal do Império, o marido deixou de ter esse direito de matar a mulher, mas aí ficou configurado o adultério. E desde então, e até muito pouco tempo, o Código Penal trata a mulher como mulher honesta, fazendo uma clara divisão entre aquela mulher que é virgem antes do casamento, aquela mulher que é fiel ao marido depois do casamento, de todas as outras. A honra do homem, seja o homem marido, seja o homem pai dessa mulher, estava vinculado aos costumes sexuais da mulher. Quando a mulher desrespeitava os costumes que na época eram muito rígidos, era a honra do pai que estava sendo atingida. Se ela fosse casada, era a honra do marido que estava sendo atingida. Daí que na época, e até pouco tempo atrás, falava muito em homicídio passional, que seria homicídio de legítima defesa da honra. É todo um histórico que vem por trás dessas teses de defesa. Bom, quando eu falo isso, eu estou me referindo às mulheres que tinham um poder aquisitivo maior, porque naquela época a função do homem era de prover a família e a da mulher basicamente de procriação. Só que nas camadas mais baixas, de menos recursos financeiros, o rapaz nem sempre tinha condições de arcar financeiramente com o sustento do lar. Então não contraíam matrimônio e viviam em relações sem o casamento. Essas mulheres mais pobres trabalhavam e eram elas que reclamavam quando ocorria algum tipo de violência. Elas começaram um movimento em relação a isso. Os anos foram passando e o movimento feminista, que antes se preocupava só com o direito do voto, passou a se preocupar também com a violência que ocorria dentro de casa. E aí, depois de toda uma luta e alguns episódios que foram marcantes na nossa sociedade, como a morte da Ângela Diniz e tantas outras que ocorreram depois, houve a Constituição de 1988, na qual muitas mulheres participaram ativamente para garantir os direitos de todas nós. E, finalmente, está lá no artigo 5º como direito e garantia fundamental que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas você pode pensar, então tudo acabou na Constituição. Não, até ali o homem ainda tinha o pátrio poder, ele que mandava na família. Só depois, com o novo Código Civil e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o poder de pai e mãe se tornaram iguais, a guarda compartilhada e por aí foi indo. Então eu conto esse histórico para vocês entenderem o porquê que se diz hoje, a nossa sociedade é patriarcal, o homem acha que pode bater na mulher, ele acha que isso é normal e infelizmente muitas vezes a vítima acha que isso também é normal, que faz parte do casamento. Isso é uma cultura muito antiga. Informação e educação é um meio para se modificar essa cultura que está muito arraigada ainda. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, se ouviam histórias como essa. É isso que a gente tenta mudar, informando, conscientizando. E saber da história é entender o porquê dessa situação. Após o advento da Lei Maria da Penha, que consagrou a violência doméstica e tipificou todos os crimes e também previu uma série de medidas de prevenção, é que nós avançamos realmente na luta contra esse tipo de violência. Essa é a história, por isso que nós vivemos essa situação hoje em dia. Tem todo um resquício desde o Brasil colônia. Então são muitos fatos, é muito tempo de história e a gente precisa de todo um movimento para mudar essa cultura.